pessoal, tudo bem? Como estão? Na época do coronavírus, um monte de dúvidas aparecem. Então, justamente o tema de hoje, aqui no nosso programa, Dr. Celso Marzano, doutor do sexo, vamos falar sobre coronavírus e sexo. Um assunto assim que tem rendido muito medo, né? Muita ansiedade, que você vê assim que isso aí está atingindo o mundo inteiro. E é muito importante você saber detalhes, né? De como você fazer a prevenção, de não se contaminar, de não contaminar outras pessoas. E também agora nós vamos tirar então dúvidas sobre sexo, né? Porque hoje na internet, no YouTube, no Instagram, recebi muitas dúvidas sobre este assunto, né? Eu acho que é importante a gente deixar claro, porque não pode ficar com mitos, medos, né? Ah, transei, será que peguei, será que passei? Posso fazer o sexo oral? Posso fazer sexo no chuveiro, é melhor? Como é que eu faço? Porque se é uma doença que que se dissemina muito fácil, né? Então você tem que tomar alguns cuidados, porque você pode ficar assim 2, 3 meses ou mais nessa situação, e aí vai pintar um momento de erotização, de vontade, de desejo, né, dentro dos casais, independente da orientação sexual. Logicamente que você tirar o sexo das pessoas, inibir, é uma coisa que causa ansiedade, estresse, brigas, uma série de intercorrências. Então vamos saber um pouquinho mais sobre isso de uma forma verdadeira, clara. A nossa ideia é sempre dar informação sobre sexo, sexualidade, de uma forma profissional. Eu sou terapeuta sexual já há 40 anos, urologista. Vamos falar claramente. O que é o coronavírus? O coronavírus é um vírus que ele entra nas vias aéreas e é de contaminação, de transmissão através da respiração, da tosse, do espirro, da secreção das vias aéreas, tá? Então isso já é importante você saber, que até agora, pode ser que isso seja mais estudado, mas até este momento não existe possibilidade, que nós sabemos, de transmissão desse vírus pelas secreções, nem vaginal, nem anal, ok? Tá? Então as secreções que saem do pênis, da vagina ou do ânus são da região pélvica, que não tenha nada a ver com a parte da respiração, do pulmão. Mas você fala, pô, peraí, mas sexo sem você entrar em contato com beijo, contato, não dá, né? Então nós vamos tratar disso com detalhes sobre cada assunto. Então vou dar algumas dicas, né, separadas de cada assunto para você saber mais. Então vamos começar aqui com dica número 1, tá bom? Então dica Dr. Celso Marzano, doutor do sexo, coronavírus e sexo. O que é o coronavírus? Então é uma virose, vias aéreas superiores, e que não tem nada a ver com vias genitais, a região pélvica. Então, até o momento não se sabe, e que se você, na secreção do pênis, quando você fica excitado, quando você chega ao orgasmo, esperma, a secreção de lubrificação da mulher transmite, nem na secreção anal. Então, se você tem o sexo na região genital, independente da prática, tá, não vai existir a contaminação. Então, é importante você saber que é uma doença altamente transmissível, evitando-se, logicamente, a comunicação pelo beijo, pelo contato, pela mão, né? Que a pessoa passa a mão na boca do outro, na secreção do nariz, fazendo um carinho, e aí você está podendo transmitir ou está podendo pegar. Daí a importância hoje de você ter o sexo monogâmico, tá? Então, coronavírus não é uma doença sexualmente transmissível propriamente dito, que nem a gonorreia, a sífilis, a hepatite, mas como no sexo você sempre tem contato através da respiração, do beijo, contato com troca de secreções, aí logicamente que você pode passar, tá? Então, isso é muito importante você diferenciar. Tá? Se você tem um sexo monogâmico, se você está com uma pessoa assim que você está junto, e tomar todos os cuidados, assim que a imprensa inteira está te avisando sobre o coronavírus, você fica tranquilo. Então, fica aqui a dica do Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Então você vê, então importante é saber o que nós temos que tomar cuidado, tá certo? Depois,
assim, uma próxima dúvida é assim, como é que você contamina, né? As pessoas estão com medo de encostar no outro, de chegar perto, falar, e esse é um medo totalmente compreensível, porque logicamente que se você está num ambiente, num elevador, todas as pessoas estão respirando. Quando você respira, como eu estou respirando agora, eu estou eliminando o que a gente chama de fogs, que são pequenas partículas da nossa saliva que vão até uma certa distância. Um espirro, por exemplo, a pessoa elimina partículas da sua saliva que podem estar contaminadas até 6 metros de distância. Tá? A pessoa tem um espirrinho daquele bem simples, talvez não chegue a 6 metros, mas um espirro forte vai chegar. Mas você vê 6 metros, num elevador contamina tudo. Num ambiente fechado contamina tudo. Daí então a intenção hoje de você ficar em casa, você sair do trabalho. Logicamente que isso está trazendo assim, um transtorno violento e vai trazer mais, mas principalmente para as pessoas mais de idade, né? A partir dos 60 anos, considerado idoso, né? Que a pessoa tem maior chance de se contaminar, e não só contaminar, mas sim de ter outras doenças e isso facilitar então complicações respiratórias. É isso que está acontecendo no mundo todo, onde o índice de mortalidade para pessoas de mais idade ele é bem maior, tá? Então, pode pegar criança, já teve casos de recém-nascido, tudo isso, mas é porque nós temos que respirar, nós não podemos parar de respirar, a respiração é contínua, ok? Bom, vamos então para a segunda grande questão, se pode ou não ter sexo, tá? Então, olha, eu vou falar aqui pertinho de você, dica Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Coronavírus, pode ter sexo? Pode. Tá? Como eu falei já numa outras dicas, de que não é uma doença sexualmente transmissível como outras, como a AIDS, a sífilis, etc. E sim, é uma contaminação por secreção das vias aéreas. Então você pode ter sexo, mas você vai ter que fazer algumas adaptações, tá? Tipo assim, você pode ter sexo onde a parceria, independente da orientação sexual, um fica de costas, né? Não de costas para o outro, mas um fica de costas, onde o contato, a pessoa é de frente com o outro de costas. Então você vai respirar, tá? E você pode manter uma certa distância do contato da respiração do outro, tá bom? É uma adaptação, né? Lógico, você fala assim, mas como é que vai fazer isso? Você vai ver a melhor forma. Então existem posições sexuais onde você pode ter uma penetração vaginal, uma penetração anal, assim numa posição cruzada, de lado, tá? Onde fica a respiração de cada um pouquinho distante. Você fala, pô, mas eu quero beijar, mas não pode. Se beijar e um dos parceiros estiver contaminado, vai contaminar, ou pode contaminar, tá? É importante que nem sempre vai existir a contaminação, mas esse vírus é bastante contagioso, então precisa tomar cuidado. Então pode ter sexo, mas com algumas adaptações. O que não pode é ficar beijo, né, é comum isso daí, enfiar o dedo na língua, na boca do outro, e depois você mexer em você coçar, passar no seu rosto, você está trazendo secreção. Os dois falando de um no outro, numa distância de meio metro, fica difícil. Então sempre eu aqui divulguei que você no sexo tem que usar os 5 sentidos, mas aí nesse momento, para você ter um maior cuidado e ficar um pouco mais sossegada, você tem que eliminar os sentidos, no sentido do quê? De proximidade, da respiração, do beijo, tá? O contato, o toque pode, mas não pode incluir ao mesmo tempo o toque na região oral, face e a região genital, porque você vai brincar, você passa a mão aqui e ali e você vai se contaminando. Tá certo? O esperma não contamina. A secreção de excitação do pênis não contamina. A secreção do orgasmo, tanto masculino como feminino, não contamina também. Fica aqui a dica, Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Você fala, pô, mas precisa falar tão abertamente? Sexo não tem jeito, você tem que falar abertamente. Você tem que deixar as coisas claras, porque as pessoas estão com dúvidas. Não é? O que pode parecer tão óbvio para um, não é tão óbvio para outro. Porque as pessoas falam assim, poxa, mas eu quero praticar sexo, eu tenho vontade, eu tenho desejo, como é que eu vou fazer agora? Então você pode ter algumas adaptaçções, tá? Então, posições sexuais, criar uma certa distância, você está assim, tendo uma respiração, você pode pegar uma toalha, colocar assim na boca para que você respire nessa toalha. Eu sei que você fala assim, mas é uma coisa chata. O outro caminho seria a abstinência sexual.
realmente ficar distante. Não é fácil isso, hein? Isso aí vai promover um certo afastamento. Então, os casais, nesse momento, precisam ter muita parceria, tá? Muita assim, conversa sobre o assunto, e pode até partir para um sexo pessoal, assim, masturbação, como é o caso, né? Eu vou falar mais disso no segundo bloco, tá? Mas o importante é não entrar em desespero. As pessoas têm que saber o que está acontecendo. Nós estamos frente aí a uma pandemia, que é justamente uma doença em nível mundial, né? E que nós temos que nos proteger. Os países que já começaram antes do Brasil, eles têm uma história. E nós estamos iniciando uma história dessa doença com uma série de prevenções, de atitudes para não haver uma contaminação maior. Isso que é importante. Essa consciência você tem que ter, tá? E nós estamos falando de sexo, né, de sexualidade. Então eu já dei 2 dicas, vou dar outras para você. Entre as dicas que eu vou falar é sobre o sexo oral, vou falar sobre o sexo no chuveiro, né? Como você vai fazer sexo com máscara, sem máscara. Vamos dar detalhes no segundo bloco aqui do nosso programa, que está ao ar toda quarta-feira, às 19h30, aqui na TV Grande ABC, em parceria com o jornal ABC Repórter, tá? E você pode encontrar todos esses vídeos, detalhes, no meu canal do YouTube. Então, peço para você se inscrever. Vá lá, veja os vídeos, se inscreve e dá um clique no sininho. Voltamos já para o segundo bloco. Até mais.